Olá, muito bom dia para você que está ligadinho conosco aí no canal Jovem Remanescentes APR. E hoje nós vamos tratar sobre o tema Isso Não É Meu, né? Vamos olhar dentro da Palavra de Deus e estudar um pouquinho hoje sobre o dízimo, né? Então, com esse título, Isso Não É Meu, ou Isso Não Me Pertence, tá bom? Quero começar lendo para você algo bem interessante. Você já comprou alguma coisa em uma máquina de refrigerante? Você sabe aquelas máquinas de refrigerante que tem lá nos Estados Unidos, né? Que você coloca a moedinha em cima e o refrigerante sai embaixo, né? Na gavetinha que ela tem. Então, é desse tipo de máquina que eu estou falando. Para quem nunca fez isso, é simples, né? Como eu falei, você coloca a moeda em cima, o refrigerante sai embaixo, né? É a coisa automática. A partir do momento que você bota a moeda e clica ali, né? Qual é o refrigerante que você quer? O refrigerante, logicamente, ele cai ali embaixo e você pode pegar. Pois querido, por incrível que pareça, tem gente que acha que Deus funciona da mesma forma, ou seja, você coloca o seu dinheiro lá em cima e a bênção vem aqui embaixo. Infelizmente, existem muitas religiões nos dias atuais, nos dias de hoje, que tem tratado Deus da mesma forma que uma máquina de refrigerante, ou seja, que tem vendido as pessoas, né? Extorquido, tratado as pessoas como um simples produto. Existem muitas igrejas hoje que você, meu amigo que está me ouvindo, é simplesmente um produto na prateleira daquela igreja. Ou seja, você é algo que traz benefício financeiro para aquela instituição ou para aquele líder. Infelizmente, as pessoas hoje, mal intencionadas, usam a palavra de Deus para arrancar dinheiro das pessoas, né? Então você tem aí propósitos, igreja que promove vários tipos de propósito para, de alguma forma, tentar aí subtrair o seu dinheiro, falando que Deus vai te reembolsar muito mais. Outras continuam aí a prática, né, da indulgência, né, vender terreno no céu, como fez a igreja católica lá no seu período medieval, né, vendendo o terreno do céu. E hoje algumas igrejas que se dizem evangélicas tentam aí e continuam, né, com essa prática de vender terrenos no céu, vender salvação, vender perdão. E infelizmente pessoas de bom coração têm caído aí nesses golpes, têm ido atrás desses falsos líderes, falsos mestres que não tem nada a ensinar da palavra de Deus a não ser ensina uma palavra de Deus, mas de uma forma totalmente equivocada, totalmente fora do contexto, né, daquilo que Deus queria para o seu povo, para tentar extrair dinheiro. Infelizmente, nós temos esse tipo de pessoas. Deus não precisa do nosso dinheiro quando devolvemos nosso dízimo ou oferta. Não é para comprar as bênçãos de Deus, mas em gratidão às bênçãos que você já recebe, é que você dá, ou seja, você devolve para Deus aquilo que pertence a Ele. Porque Ele nos ama e não baseado em quanto dinheiro podemos devolver para Ele. Deus te ama, não importa a quantidade de dinheiro que você está devolvendo, ou seja, o seu dízimo é de 10 centavos, é de 1 bilhão, é de 50 centavos, é de 5 centavos, não interessa. O que interessa é que você está adorando a Deus através dos dízimos e oferta. Existem algumas pessoas que não devolvem o dízimo porque elas acreditam e são ensinadas que Deus não precisa, ou essa ordenança ela findou. Algumas pessoas não devolvem o dízimo. Alguns cristãos que se dizem seguidores de Cristo, eles vivem uma vida totalmente fora do propósito de orçamento, né? Não devolvem o seu dízimo, não devolvem sua oferta, porque acham que não precisa, né? Então a gente vai entender algumas coisas aqui, entender o dízimo é válido. Quem foi a primeira pessoa que pagou dízimo na Bíblia?
se ainda transcende para o nosso tempo o que Jesus ensinou nos seus dias. Então vamos entender mais sobre esse assunto. Primeira pergunta, antes de eu ler a primeira pergunta aqui, eu quero que você se inscreva nesse canal se você ainda não é inscrito. Boa parte de vocês que assistem o conteúdo desse canal ainda não é inscrito. Então vamos se inscrever, vamos bater a nossa meta de 1000 inscritos, tá bom? Vamos assinar aí o sininho de notificação e deixar aquele joinha que é de máxima importância. Para você é só um clique, mas para nós é algo assim surreal, fora do normal, e você não sabe o apoio que você nos dá quando você clica aí no botão de gostei, quando você se inscreve, quando você ativa o sininho de notificação. Então, mas acima de tudo, vamos compartilhar esse vídeo, esse conteúdo desse canal nas suas redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter. Vamos aí viralizar a esperança. Dito isso, vamos aqui para a primeira pergunta. A quem pertence todas as coisas? Salmos 24, versículo 1, nos fala que todas as coisas pertencem a Deus. Deus é dono de tudo, porque Ele é Criador. Então, Deus criou tudo e tudo que há na terra pertence a Deus. Então, respondendo a essa primeira pergunta, a quem pertence todas as coisas? Deus. Ele é dono de todas as coisas. A Ele pertence todas as coisas. Segunda pergunta, a quem Deus confiou, o que é seu? Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz que Deus confiou tudo isso, não foi a anjos, foi a seres humanos, Quando Deus criou Adão e Eva, Deus confiou o mundo na mão de Adão, Deus confiou os animais na mão de Adão, Deus confiou a natureza na mão de Adão. Então tudo que Deus havia criado, Deus confiou ao ser humano. Nós somos responsáveis e temos a responsabilidade de cuidar da natureza, Quando eu falo natureza, estou englobando tudo aquilo que está lá na natureza, Todos os animais. Nós temos que cuidar do nosso corpo, como eu falei ontem, a questão daquilo que a gente comemos, quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Então, a quem Deus confiou todas as coisas? Deus confiou tudo isso a seres humanos. Deus confiou tudo isso a seres humanos. E os primeiros seres humanos que estavam ali foi Adão e Eva, ok? Vamos lá. O que Deus diz, daqueles que não devolvem os dízimos e as ofertas? O que é que a Bíblia fala quando eu não devolvo aquilo que pertence a Deus, dízimos e oferta? O que é que a Bíblia fala sobre isso? Malaquias capítulo 3, versículo 8 diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Malaquias capítulo 3, versículo 8. Deus fez uma pergunta para o povo de Israel, englobando os sacerdotes e o povo, dentro daquele contexto intermediário daquela época. Mas essa pergunta transcende para o nosso tempo. E Deus perguntou: roubaria o homem a Deus? E o povo estava respondendo, e Deus diz assim, veja, roubará o homem a Deus? Todavia vocês me roubam e ainda dizeis: em que te roubamos? E Deus vai dizer no que ele está sendo subtraído: dízimos e oferta. Então perceba, Deus dá um grau de importância tanto para dízimo quanto para oferta. O dízimo é a 10ª parte de tudo aquilo que você recebe, ou seja, a 10ª parte do seu salário. Vamos supor, você ganha R$200 por semana. O dízimo dos R$200 por semana é, logicamente, R$20 que você precisa devolver para Deus. O dízimo é algo obrigatório, porque o dízimo ele é diferente da oferta, embora tenha o mesmo parâmetro de adoração, ele é diferente em seus percentuais e na questão de liberar ou de doar. Eu vou explicar para você um pouquinho sobre isso. Veja, o dízimo ele já foi pré-estabelecido.
Quem foi a primeira pessoa a pagar dízimo? Abraão. A Bíblia diz que quando Abraão volta, né, ali da pequena guerra que ele teve contra os 5 reis que atacaram Sodoma e levaram Ló, seu sobrinho, preso, Abraão, junto com seus homens que cuidavam de gado, homens que cuidavam de ovelhas, que não eram destros em batalha, mas Abraão com seus 300 homens, 300 e alguma coisa, não me lembro, basicamente todo homem ali, mas Abraão com aquela quantidade de pessoas, ele vai contra esses 5 reis, e Abraão vence esses 5 reis com a ajuda de Deus. E quando Abraão volta, né, da guerra com o rei de Sodoma, já liberto, com Ló, seu sobrinho, sua neta e a esposa de Ló, a palavra de Deus diz que Melquisedeque, ele vem ao encontro de Abraão, né? E é a primeira vez que nós encontramos no Antigo Testamento a menção a Melquisedeque, né? Que era sumo sacerdote e rei de uma pequena cidade chamada Salém. Então, a Bíblia diz que Abraão devolve o dízimo de tudo aquilo que ele tinha para Melquisedeque. E no livro de Hebreus, o escritor aos Hebreus diz que Melquisedeque, na verdade, era uma tipologia do próprio Jesus. Jesus é sumo sacerdote e é rei ao mesmo tempo. Então, Melquisedeque apontava para Jesus no futuro. Com isso, entendemos que o primeiro homem a devolver o dízimo na Bíblia foi Abraão. E nós, como cristãos, que acreditamos que somos filhos de Abraão pela fé, devemos seguir esse mesmo exemplo. A Bíblia nos ensina que todos os filhos de Abraão, eles agem pela fé. Então, eles agem da mesma forma que Abraão. Eles trajetam a mesma trajetória de caminhada de vida que Abraão viveu, uma vida de obediência. E a Bíblia diz que Abraão foi o primeiro homem a devolver o dízimo. Por isso, Deus dá uma importância ao dízimo. Então, a 10ª parte de tudo aquilo que você recebe pertence a Deus. É algo obrigatório, é algo que já está instituído antes mesmo do ser humano passar a existir. Deus já tinha estipulado ofertas. Oferta é algo que o doador, ele liberadamente, ele devolve para Deus uma quantia baseada naquilo que ele está grato por Deus. Então veja, eu recebi um salário de R$200, então eu tirei R$20 que é de Deus para devolver para Deus em forma de gratidão pelaquilo que ele me abençoou. A oferta, ela já gira em torno dessa gratidão. Então eu estou devolvendo o dízimo, mas eu, de tão grato pelaquilo que eu recebi, eu separo mais um valor e devolvo esse valor juntamente com o dízimo, né? Nas igrejas que tem aí o envelope, você tem aí neste envelope um recibo, e nesse recibo você tem ali as repartições, né? Dízimo, oferta e o total, e você assina o seu nome, né? Em algumas igrejas o dízimo ele é dado deliberadamente, né? E é usado totalmente para uma forma equivocada. Então veja, o dízimo é a 10ª parte daquilo que você recebe. Você recebe R$300, o seu dízimo é 30. Você recebe R$1.000, o seu dízimo é R$100. A oferta, ela não tem um percentual bíblico, porque o percentual, quem decide doar é o doador, em forma de gratidão e reconhecimento. Veja, a oferta não é você chegar na igreja e você abrir a carteira e tirar ali R$2, R$5 espontaneamente ali na hora. A oferta, ela precisa ser planejada e sistemática, ou seja, da mesma forma que é o dízimo, que você tira toda vez que você recebe, a oferta deve ser algo pactual entre você e Deus. Então você é que decide, olha, Senhor, eu quero fazer um pacto de 5% de tudo aquilo que eu ganho para dar de oferta em forma de gratidão. Isso é um pacto de oferta ou um pacto de amor. Entendendo a diferença entre dízimo e oferta, o dízimo é algo que já pertence a Deus e ele já tem um percentual registrado na Bíblia de 10%. A oferta não tem um percentual registrado na Bíblia porque fica
é por conta do doador. Então o doador é que vai decidir quanto ele quer, em forma de gratidão, devolver para Deus. Quarta pergunta: o que Deus fala sobre a busca daqueles que colocam em primeiro lugar os seus interesses? Ageu, capítulo 1, versículo 6, diz assim, né? Que tendes recolhido muito, mas porém o saquetel parece que está furado, né? Mas não dá para saciar-vos, vestível e ninguém, né? Vestível, mas ninguém está de boa, receber salário, receber polo no saquetel que está furado. Ou seja, parece que o escritor Ageu, o profeta Ageu, no capítulo 1, versículo 6, está nos dizendo que quando nós não devolvemos o dízimo e a oferta, caímos em Malaquias 3, verso 8, na questão de estamos roubando a Deus. E por estar roubando a Deus, por não devolver dízimos e oferta, o dinheiro que nós recebemos, ele não rende, ele não dá para nada. Você já teve a impressão de você receber e você, antes do pôr do sol, já está sem dinheiro, já está liso? Então veja, é a questão de reconhecimento e gratidão. Devolver dízimo é reconhecer que tudo pertence a Deus, que o meu salário, o meu emprego é uma bênção de Deus. Não devolver é não reconhecer que Deus guia nossas vidas, que Ele é o nosso mantenedor, ok? Por não reconhecer, o devorador, agora espiritual, de uma forma espiritual, ele entra na nossa vida, em nossas casas, e ele faz um estrago muito grande. O devorador, na época do Antigo Testamento, era descrito por 4 espécies de gafanhotos que, com uma forma de pragas, vinham e atacavam as lavouras dos filhos de Israel quando eles estavam em infidelidade a Deus. Hoje, como nós temos uma compreensão do mundo espiritual muito mais maior, o devorador, ele é, na verdade, algo no âmbito espiritual que destrói nossa vida espiritual e financeira de uma forma que você não tem ideia. Quinta pergunta, né? Penúltima pergunta: qual é o percentual daquilo que recebemos que pertence a Deus? É como eu falei, né? E você pode olhar aí em Levítico capítulo 27, versículo 30. O percentual do dízimo é 10%, baseado em Levítico capítulo 27, versículo 30. Nossa última pergunta: a Bíblia define o percentual de nossas ofertas de acordo com Deuteronômio capítulo 16, versículo 17. Cada um deve doar na proporção em que possa oferecer, né? Ou doar segundo a bênção que o Senhor Deus lhe houver concedido. Então, diferente do dízimo, a oferta ela não tem um percentual, ela deve ser dada de acordo com aquilo que nós entendemos que fomos abençoados. Enquanto o percentual do dízimo ele foi estipulado por Deus, as ofertas não têm um percentual determinado para nós, de acordo com o tamanho da bênção, né, que recebemos. Então, a oferta ela é um percentual de acordo com a bênção que recebemos, correto? Então, que você possa ter entendido, né, o estudo de hoje, que você possa ter compreendido que o percentual do dízimo ele já foi estipulado por Deus, mas o percentual da oferta, isso fica ao nosso critério. Então, vamos fazer o nosso compromisso com Deus hoje. Você acredita que tudo pertence a Deus, mas que Ele deixou sobre sua responsabilidade para a sua administração? Sendo assim, você decide ser fiel a Deus, a Ele, com os seus bens e com o seu tempo, com o seu corpo e com o talento que você lhe deu. Que você decida a partir de hoje, né? Que você possa fazer desse compromisso hoje algo maravilhoso na sua vida. Vale a pena ser abençoado por Deus. Devolver aquilo que pertence a Deus é de grande importância. Veja, você não devolverá o dízimo para ser salvo. Você não vai devolver a oferta para ser salvo, porque a salvação ela já aconteceu na cruz do Calvário, mas nós fomos salvos para obedecer a Deus. Então, em forma de obediência e gratidão,
é que nós devolvemos os dízimos e as ofertas. Então, tire da sua cabeça essa ideia que algumas religiões têm colocado. Você não está pagando a Deus, você está devolvendo para Deus aquilo que já pertence a Ele, em forma de gratidão através das ofertas e em forma de reconhecimento através do dízimo. Que você possa ter entendido hoje que devolver o dízimo é algo bíblico, devolver a oferta também, e é algo que Deus dá importância, e é algo que Deus pede para que cada um de nós devolvamos para Ele aquilo que já pertence. Antes de tudo, que você possa entender que o dízimo ele tem algo bem elevado. O dízimo ele serve para a pregação do Evangelho. As ofertas elas também servem para a pregação do Evangelho, mas o âmbito que ela é direcionada é para que a casa de Deus, que é a igreja, tenha os recursos melhor, um conforto melhor para o povo de Deus. Então, o objetivo do dízimo, pregação do Evangelho, pagar, os nossos evangelistas, pastores que estão empenhados na obra do Senhor, os missionários que estão em outro país. A oferta, ela fica na igreja, o percentual dessa oferta ela também vai para a pregação do Evangelho, mas as ofertas em gerais dentro da igreja adventista é para o cuidado e a manutenção da igreja, compra de ventiladores, compra de produtos de limpeza. Então, que você possa ter entendido hoje que nós precisamos sim devolver o dízimo, porque isso é algo bíblico e algo que Deus pede em cada um de nós. Fique com Deus. Amanhã nós vamos estar estudando mais um tema da Palavra de Deus. Então amanhã nós vamos estudar mais um pouquinho da Palavra do Senhor. Um abraço, fique com Deus e eu espero você aqui amanhã.